Partindo do princípio agora que nós temos uma bobina e aí nós estamos injetando uma corrente nessa bobina, e essa corrente ela pode ser variável no tempo, então vou representar ela por uma corrente, uma função no tempo, né? Então ela pode ser uma corrente variável no tempo, ela pode estar sendo injetada aqui por uma fonte externa, que é conectada a esse indutor, essa bobina, tá? Essa corrente aqui, a gente abordou anteriormente, ela produz, nessa bobina, ela vai produzir um fluxo, que é dado por representado por esta expressão. Se essa corrente é variável no tempo, então ela produz um fluxo que é variável no tempo, tá? Porque a intensidade dessa corrente está alterando, né? Então não é mais uma corrente constante, mas assumindo então que essa IDT aqui representada, ela é uma corrente que está oscilando, variando no tempo, a intensidade dela. Portanto, essa corrente aqui que nós estamos injetando nesta bobina, ela pode ela mesma produzir um fluxo variável no tempo. Só que esse fluxo está variando aqui dentro dessa bobina. Então, esse fluxo variável no tempo acaba produzindo nos terminais da própria bobina, devido a essa corrente que circula pela própria bobina, também uma tensão induzida que segue a lei de Faraday. Então, se a gente pegar a tensão induzida, ou devido a essa corrente aqui que está sendo injetada, o que a gente chama a gente vai dar o nome de uma indutância, uma autoindutância, certo? A corrente produzida, o fluxo produzido pela própria bobina, se ele for variável no tempo, ele também gera uma tensão induzida nessas espiras aqui, tá? Então, essa tensão induzida ela vai ser proporcional, ela vai seguir essa relação a V vezes o número de espiras que existe nesta bobina aqui, vezes a variação do fluxo, né? Só que agora esse fluxo B aqui, ele está sendo produzido por esta corrente, que é variável no tempo. Se a gente pegar nessa relação aqui de cima, do fluxo magnético produzido por uma bobina, imaginar que esses parâmetros, número de espiras, permeabilidade, área, L, são constantes, construtivas, a gente não vai mudar o material, nem as dimensões da bobina, então eles são constantes no tempo, e a gente aplicar aqui então a derivada dessa função φdt, de φdt, aliás, né? Então, considerando o número de espiras, ele é constante, a permeabilidade do núcleo é constante, desde que a gente não troque o material do núcleo. A área da espira também é constante e o comprimento L também é constante. Então, a única coisa que pode variar é a corrente dI dt. E ela é que pode ser então a causa da variação desse fluxo, tá? E aí, substituindo agora essa expressão aqui lá na relação da lei de Faraday, nesse dφ dt, então a gente chega aqui, pode escrever que a tensão induzida, essa tensão, força eletromotriz induzida na bobina, é uma autoindutância. Então, a gente pode escrever essa relação. As duas, lá eu chamei de NE, né, para chamar do número de espiras, vou simplesmente chamar aqui de N, número de espiras, o dφ dt, vezes a permeabilidade do núcleo, vezes a área, dividido por L, vezes a derivada da corrente, tá? Então, esta parte aqui, ela representa, este termo, representa dφ dt, a variação do fluxo magnético ao longo do tempo, produzido pela própria bobina. E esta aqui, este N, é da lei de Faraday, quer dizer que o fluxo que a própria bobina está produzindo, ele também induz na bobina uma tensão induzida, uma autoindutância, que a gente diz, né, que a gente chama. Então, a tensão nos terminais dessa bobina ela pode ser escrita, a gente vai voltar nessa relação daqui a pouco, como número de espiras ao quadrado, vezes a permeabilidade do material, vezes a área da espira dividido por L. Notem que este primeiro termo aqui ele depende totalmente das características construtivas dessa bobina, né? Estou dizendo aqui qual que é o número de espiras, qual que é o material que é utilizado no núcleo, a permeabilidade, qual que é a área transversal, qual que é o comprimento dessa bobina. São características construtivas, geométricas, que não devem ser alteradas ao longo do tempo, tá? E aí, isso aqui multiplica a derivada da corrente, ou seja, a taxa de variação da corrente ao longo do tempo, tá? Daqui a pouquinho a gente já vai voltar nessa relação aqui para analisar ela, tá? E aí a gente tem então essa bobina, ou essas
indutor, que a gente chama, né, caracteriza um novo elemento, um novo componente na análise de circuitos que a gente chama de indutor. O indutor, então, ele é um elemento passivo que ele a corrente que flui por ele, né, corrente elétrica que flui por ele e o potencial que é aplicado sobre ele nos define aí, por definição, uma potência elétrica que ele absorve. E a potência elétrica que ele absorve, e ao longo do tempo, né, uma energia elétrica então é absorvida, ela é utilizada para gerar, estabelecer o campo magnético desse indutor, né, desse elemento que é o indutor, simplesmente uma bobina, uma espira. A gente tem o indutor, assim como o capacitor, aplicações diversas, né? Aí os eletrônicos que a gente utiliza diariamente, todos eles têm aí indutores presentes, basicamente todos eles, né? Tem então qualquer fonte de carregador de celular, de notebook, de televisão, de aparelhos em geral, tem na eletrônica construtiva dele indutores, né? Então essas espiras, essas bobinas com esse comportamento que a gente vai estudar, o comportamento dele em circuitos de corrente contínua, em aparelhos em geral, então eletrônicos, a gente tem a presença deles. Transformadores basicamente são indutores, a gente tem um primário e o secundário dos transformadores, eles se comportam e são indutores, né, que estão conectados magneticamente. Motores, qualquer tipo de motor, a gente tem indutâncias presentes nele, ou tem o comportamento de indutores. O símbolo do indutor, a representação do indutor, então a gente tem basicamente esses símbolos aqui, tanto faz, né, representar aqui uma bobina, várias espiras, dessa forma ou dessa, a simbologia utilizada para representar nos circuitos, né. Aqui a gente tem nessa ilustração alguns tipos de indutores, então, por exemplo, a gente chama e caracteriza também os indutores pelo tipo de núcleo que é colocado na construção do elemento, ou o formato também da espira, né? Então a gente tem núcleo de ferro, aqui um indutor linear, simplesmente com um núcleo aqui que é de ferro. O núcleo de ferrite é uma liga aí que utiliza ferro e outros materiais. O indutor com núcleo de ar, simplesmente um condutor enrolado em espiral. Um núcleo toroidal, né, ou indutor toroidal, melhor dizendo, ele é construído aqui, as espiras elas não são axiais, né, não são lineares, eles são enrolados no formato formam um anel ou um toroide, né, esse formato aqui é chamado de toroide, por isso o indutor toroidal. Tá? E aqui a gente tem uma ilustração de outros tipos, né, de indutores aí para diferentes aplicações. Os indutores SMD, em geral, aí são utilizados, são indutores de tamanhos muito pequenos, né, utilizados para eletrônica ou microeletrônica em placas de aparelhos, placa de computador, de celular, de aparelhos que utilizam componentes micro, né? Então, muito utilizados esses indutores SMD, indutor radial, indutor axial, indutores variáveis, então bobinas variáveis. A gente pode, assim como nos capacitores, né, a gente pode variar a área das placas, mudando a sobreposição entre as placas, então a área efetiva que uma placa está sobre a outra. Nos indutores a gente pode variar o número de espiras que está sendo usado. Então, vamos dizer, o indutor no total ele tem 100 espiras, mas aí eu conecto apenas o terminal lá no meio do indutor, da bobina total, não pego todas as espiras, né, através de uma conexão móvel, e eu pego então só 50 espiras desse indutor. Então tem um indutor aqui com bobinas variáveis, eu vou mudar a característica dele, né? Indutores toroidais, como a gente já falou, núcleo ferrite, núcleo de ar, e os transformadores também são caracterizados como indutores. Então a gente tem diversos tipos, né? A gente não vai entrar muito em detalhe aqui nos tipos e nas aplicações, e mais a análise do comportamento deles em circuitos de corrente contínua.